Olá pessoal, eu sou o professor Ricardo Garrido e esse é o nosso canal História em Rede. Hoje nós vamos dar início a uma sequência de temas que podem aparecer na prova de redação. Além desse tema que nós vamos gravar hoje, que são os limites do humor, seria muito interessante que você que vai prestar o Exame Nacional do Ensino Médio ou outros vestibulares pudessem aí vasculhar no nosso canal os outros prováveis temas que podem aparecer na redação. No ano passado, por exemplo, 2016, o tema foi intolerância religiosa e nós, felizmente, havíamos gravado sobre intolerância religiosa. Então, vamos fazer para vocês uma playlist e elencar esses prováveis temas de redação. Mas, entrando na temática de hoje, os limites do humor. Ora, no mundo atual, sobretudo na era digital, o que nós temos visto é o surgimento de vários e vários humoristas, até porque a proliferação das redes sociais, a proliferação dos canais de comunicação, dá espaço ao surgimento desses novos talentos, desses novos humoristas. Até aí tudo bem. É claro que uma sociedade sem humor é uma sociedade chata, é uma sociedade que não tem brilho. Rir faz parte da vida, rir é saudável, rir inclusive é um mecanismo de cura, segundo muitos médicos, muitos pesquisadores da área de saúde. O grande problema é que alguns desses humoristas não estão sabendo dosar esse limite do humor. O que é dosar o limite do humor? Existem piadas que são completamente palatáveis, prazerosas. Por exemplo, eu tive a oportunidade de ir num show de humor de um determinado artista, não reservo o meu direito de não citar o nome, que ele contou uma piada muito interessante. Ele disse que estava num avião e adentrou nesse avião o médico que havia feito uma cirurgia cardíaca nele. Aí o médico virou para ele e fez: "Fulano, o seu cheque voltou." Ele fez: "Que coincidência, a minha dor também." Quer dizer, é uma piada muito interessante, inteligente, que eu, com certeza, contando-a, parece ser um negócio absurdamente sem graça, e deve ter sido um negócio absurdamente sem graça, mas no contexto em que ele contou, é muito interessante. Esse humorista faz piadas muito inteligentes em tom satírico, sarcástico, crítico, correto? Mas existem alguns humoristas que extrapolam no humor, tá? E quando a gente fala que alguns humoristas extrapolam no humor, estamos falando que alguns deles, por exemplo, fazem piadas de péssimo gosto com homossexualidade. Ora, quem foi que disse que homossexualismo ou homossexualidade é engraçado? E eles usam uns termos ainda pejorativos, viado, perdoe. Fazer piada de gay, de viado, é algo que leva as pessoas a rir. Ora, será, primeiro ponto, que essa piada leva as pessoas a rir? A depender da piada, ao invés dela ser objetivo de diversão, ela se torna objetivo de escárnio. Porque o que para uns pode parecer engraçado, para outros pode ser uma agressão. Afinal de contas, quem foi que disse que brincar com a sexualidade do outro, não é, defraudando o outro, depreciando o outro, é algo engraçado, é anedótico? Portanto, é necessário que se tenha um limite para esse tipo de piada, tá? Podemos também citar o exemplo de negros. Quantas e quantas piadas envolvendo negros nós conhecemos ou até nós contamos? É lógico que isso não significa dizer que uma piada envolvendo um homossexual, envolvendo um negro, ela seja uma piada de escárnio, ela seja uma piada depreciativa, né? Existem vários e vários tipos de humor. A depender da carga valorativa que você jogue na piada, no humor, é que ele vai ter um grau de preconceito maior ou menor, correto? Porque eu tenho muita certeza que muitos homossexuais ouvem piadas de homossexuais e não se sentem defraudados, vilipendiados e ofendidos. Mas algumas exageram na dose, correto? Algumas extrapolam
extrapolam na dose. E aí o limite do humor está perdido e esta piada deixa de ser humor e passa a ser um escárnio, tá? Mas, em nome da liberdade de expressão, alguns humoristas extrapolam. O problema todo é que liberdade de expressão não é libertinagem de expressão, tá? Em nome da liberdade de expressão, pode tudo. Em nome da liberdade de expressão, você pode pegar um negro e fazer uma piada depreciativa, racista, pejorativa. Essa não tem como ser engraçada sob hipótese alguma. Uma piada racista envolvendo uma etnia negra não tem como ser uma piada engraçada, a não ser que o cidadão tenha um viés racista muito forte. Ele pode até rir, né, porque ele é levado a um contexto, ou é levado num contexto a sorrir daquilo. Mas aquilo de engraçado não tem absolutamente nada. Quer dizer, cadê os órgãos, o Ministério Público, para fiscalizar esse tipo de postura, de comportamento de alguns humoristas? Porque você fazer piada com negro, você não está fazendo piada, você está cometendo atos racistas e preconceituosos. Entendeu? Então nós temos que ter cuidado. A mesma coisa poderíamos também colocar com relação a pobres. Piada de pobre. Existe um humorista que ficou muito famoso, Miguel Falabella, quando ele participava de um programa chamado Sai de Baixo. Os mais velhos, né, os mais velhos como eu, lembram-se desse programa. E ele interpretava uma personagem chamada Caco Antibes. E Caco Antibes notabilizava-se por ter horror a pobre, né? Só que a forma como Miguel Falabella tratava essa questão não era, no meu entendimento, uma forma discriminatória. Ele falava brincando, ele falava de forma, como é que eu poderia dizer, descarregada de preconceitos, ele falava de maneira natural, ele falava sem tom depreciativo, pelo menos aparentemente, tá? Pelo menos aparentemente. Ainda assim, será que alguma pessoa de baixa renda não sentia-se ofendido com aquela piada? Certamente sentia-se, mas ele procurava moderar, não é? Porque ele fazia piadas com o cotidiano das pessoas menos empoderadas economicamente. Ele fazia piadas com o que ele via, né? As cenas que ele via no Rio de Janeiro, corriqueiramente, e as cenas que todos viam, e muitos, inclusive, mesmo sendo menos abastados, se encaixavam naquela anedota contada pela personagem Caco Antibes. Então, os limites do humor, eles estão sendo perdidos. Houve um episódio um pouco recente, tem alguns anos, né, uns 3 anos mais ou menos, que foi uma piada de péssimo gosto envolvendo a cantora Vanessa Camargo. Ela encontrava-se grávida e um humorista, né, falou que comia a Vanessa e comia o filho dela também. Quer dizer, uma piada de péssimo gosto que inclusive acabou fazendo com que o mesmo perdesse o emprego. Então, isso aí é humor? Recentemente, o Alexandre Frota foi no programa desse humorista, que perdeu o emprego, sofreu um processo da Vanessa Camargo por conta disso. O Alexandre Frota foi e disse, e começou a narrar que havia tido relações com a mãe de santo e contou detalhadamente como foram essas relações, e as pessoas se acabando de rir. Ali ele estava fazendo uma apologia ao estupro e as pessoas riam. Ele fazendo apologia ao estupro e contando detalhadamente como possuiu a mãe de santo e falando como ela era, etc e tal, e as pessoas rindo do deboche, da desgraça daquela pobre criatura, se é que realmente teve essa cena, se ele não está inventando algo desse tipo. Então, meus amigos, nós estamos numa sociedade diferenciada. O mundo de hoje é um mundo diferenciado. E, claro, eu não estou falando aqui do politicamente correto, até porque a gente pretende fazer uma videoaula sobre o politicamente correto, e nessa videoaula vocês verão exatamente qual é a minha opinião acerca do politicamente correto. Eu acho que o politicamente correto está exagerado, exacerbado.
Com isso, não estou dizendo que nós não temos que ter posturas corretas, idôneas e ilibadas na sociedade. Uma piada de negro não deve, na minha opinião, ser feita de forma alguma. E liberdade de imprensa, liberdade de expressão, não é libertinagem de expressão. Aqui na frente de vocês, eu tenho liberdade para falar o que eu quiser, mas eu posso ofender alguém e ser alvo de um processo, porque esse alguém sentiu-se ofendido e instantaneamente processar-me-á, e eu tenho que arcar com o ônus e com o bônus das minhas ações. Portanto, por que no humor esses humoristas não lidam com mais cuidado com o outro? Por que é que eles não têm mais cuidado ao falar do outro? Sobretudo se envolve uma questão de gênero, sobretudo se envolve uma questão de etnia, sobretudo se envolve uma questão de opção sexual. Portanto, os humoristas estão perdendo alguns, por favor, não todos, os humoristas, alguns, estão perdendo a noção do limite do que é humor e do que passa a ser escárnio, depreciação com os homossexuais, com os negros, com as mulheres, e normalmente é sempre com as minorias, né? Você não vê piada com os homens, depreciando homens, né, heterossexuais. Normalmente a depreciação ocorre com essas minorias e nós temos que ter cuidado ao falar das minorias. Nós temos que ter muita cautela ao lidar com as minorias. Eu sei que para a geração mais velha, que é a geração sólida, como diz o sociólogo Bauman, isso que eu estou falando talvez soe como algo absurdo, idiotizado, mas entendam que nós não estamos mais na sociedade sólida. A expressão viado, que era bastante usada na década de 70 e 60, hoje é preconceituosa. A sociedade está em constante modificação. E nós utilizávamos essa palavra muitas e muitas vezes com carga de preconceito mesmo. Eu estou dizendo nós porque é a minha geração, é a geração, né, que tem mais de 40, que o Bauman chama de geração sólida. Alguns não usavam com carga de preconceito, mas hoje, mesmo as pessoas da minha geração precisam ter cuidado ao utilizar certas nomenclaturas, certos termos, porque com toda certeza vai depreciar o ser humano, vai defraudar a honra de algumas pessoas e nós não temos o direito de fazer isso com absolutamente ninguém. O respeito vem sempre em primeiro lugar, porque se nós não procurarmos nos modificar, nós não podemos exigir que o outro tenha uma postura diferente, porque se parte de nós uma postura preconceituosa, como é que nós vamos exigir que o outro não tenha preconceito com relação a nós? Ou melhor, como é que nós vamos exigir que o nosso país ele não seja preconceituoso? Portanto, humor sim, escárnio não. Risadas sim, mas risada com o escárnio do outro, com o defraudamento do outro, não. Humor sim, piada que defrauda, que desonra, que chamusca a honra do outro, não. É necessário que, inclusive, os órgãos públicos, o Ministério Público, veja mais de perto essa questão, que, na minha opinião, está muito solta. Parece que é algo irrelevante, porque é humor e humor as pessoas relevam, e não é bem assim, correto? Então existe um grande público que não vai nesses shows porque sentem-se ofendidos com alguns comentários que os humoristas ou os pretensos humoristas fazem, beleza? Esse era o recado que eu tinha a dar para vocês. Sigam-me no Instagram, tá aparecendo aí na barra, Professor Garrido, tá? Porque no Instagram nós estamos postando constantemente informações, notícias. Sempre, todas as quintas, vamos fazer uma gravação ao vivo, não é? Sobre uma temática que vocês vão votar no nosso Instagram, Professor Garrido. Pode também acompanhar-me pela nossa página no Facebook, professorgarrido.com.br, que também está aparecendo aí na barra, professorgarrido.com.br, porque também no Facebook nós estaremos sempre postando, bem como no Instagram,
notícias sobre cursos que nós estaremos ministrando, palestras que nós estaremos fazendo. Então, é uma forma, inclusive, de você manter um contato mais próximo conosco, correto? Então, todas as quintas já sabem, ao vivo e com a participação de vocês. Quem quiser participar ao vivo conosco, é só dizer que quer participar, que eu mando o link ao vivo e você entra ao vivo para nós fazermos a discussão, sempre lembrando uma discussão de alto nível, sem depreciar, sem chamuscar a honra do outro, sempre uma discussão de viés ideológico, histórico, sociológico. Beleza? Então, inscrevam-se no nosso canal História em Rede. Inscreva-se no canal e propague o canal com seus amigos, porque é uma forma democrática de divulgarmos a cultura, o conhecimento. Inscreva-se no canal História em Rede, sugiram temas, porque esses temas sempre serão debatidos na quinta-feira. Muito obrigado a todos vocês e até a próxima.